Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Patinete elétrico. Bom dia, esse é o último dia em Bruxelas. Eu tava reparando que eu só tinha filmado coisas à noite. Peraí, tá muito vento. Então, eu tava reparando que em Bruxelas mesmo eu só filmei coisas à noite, porque no primeiro dia a gente chegou cedo, só que a gente chegou acabado da viagem. Então a gente tirou um cochilo no hotel e aí só saiu lá pras 3, 4 da tarde já. E a gente foi num parque. Ficou fazendo nada no parque, tipo, a gente ficou mudando de banco assim, sentadinho olhando os cachorros bonitos. Mais um final de semana, mais um parque. Começando a estadia em Bruxelas devagar, porque a gente tá cansado da viagem até aqui. Coisas que aprecio na Bélgica e na Holanda, esses prédios com arquitetura peculiar. Tipo, o que é essa coisa redonda no meio do prédio? Se não desnecessária, porém incrível, eu adoraria morar nele. Sério, olha o charme dessa casa da esquerda aí, da esquina. Essa aqui, no caso. E aí ali tem aquelas bufetes de pixel art. E do outro lado tem isso aqui. Descansando. E aí à noite a gente até deu uma voltinha, só que só perto do hotel. A batata onipresente na Holanda e na Bélgica. Se você estiver no centro procurando a Grand Place, é só seguir essa torre absurda aqui. Pois é, aí no segundo dia nós fomos em Bruges e a gente passou a maior parte do dia lá.
uma clássica fonte europeia, que significa basicamente água saindo do chão. Essa tá até bonitinha, tá até arrumada, mas na Alemanha tem uma que é literalmente um buraco, espirra água pro alto e só. Estamos chegando em Bruges. Eu já filmei algumas coisas de Bruxelas ontem, eu vou filmar mais ainda, mas hoje estamos em Bruges, estou andando aqui com o nosso filho a garrafa d'água de 1,5 litro, porque tá calor, tá um clima seco e a gente tá precisando se hidratar, é saudável. Tem mais uma garrafa na sacola que o Gabriel tá levando. Acabamos de descobrir esse ônibusinho que é de graça, vai deixar a gente no centro, então vamos pegar ele. Inclusive tá aqui o itinerário até pra eu poder olhar depois e checar pra onde ele vai. Pode ser útil. Ok, galera, esse aqui é oficialmente o desde insira qualquer ano mais antigo que eu já vi na minha vida. Meio absurdo até. A gente pegou aquele ônibusinho de graça que eu não sabia que existia e ele deixou a gente aqui na grande praça. Toda cidade belga tem uma grande praça e ela realmente é grande e bonita e histórica. Eu não estava ciente que é uma cidade que parece tanto uma coisinha medieval, mas é isso aí. Aí a gente vai andar aqui em volta e depois talvez dê pra pegar ainda o ônibus, o mesmo ônibus que a gente pegou, dê pra pegar pra chegar em outras partes. Vamos tentar. Essas ruazinhas estreitas parecem um pouco Amsterdã, só que aqui tá um pouco mais medieval. Brasília, Bruges, Maradona, evidentemente. Tem uma igreja ali, mas eu acho que é mais do que isso, porque é uma construção muito grande, deve ser tipo um monastério, ou sei lá, foi algum dia. Tem muito espaço nesse lugar. Moradores da ponte, quer dizer, do prédio que fica na água.
Nós viemos andando de lá de onde a gente almoçou, que era perto daquela praça grande, até atrás de um canal. Eu acho que pelo canal em si não precisava ter vindo, porque a gente vai ver vários canais em Amsterdã já nessa viagem. Mas a área aqui perto é bem bonitinha. Tem uma, que eu acabei de mostrar, a igreja. E aí tem tipo um pátio aqui atrás, que é a parte de trás dela. E bem bonitinho. Vejam. E aí na volta a gente foi no bar de cidra que a Vanessa Freitas trabalha. Ela é uma influencer que eu sigo há muito tempo, desde antes dela morar aqui na Bélgica. Tipo, ela morava no Brasil ainda quando eu seguia ela. E aí ela mudou pra cá, teve uma filhinha super fofa, a Aurora. Quando a gente tava planejando a viagem e decidiu que ia ficar vários dias aqui na Bélgica, eu pensei, pô, podia falar com ela, porque a gente se interage no Instagram de vez em quando, eu acho que não custa nada ver se ela quer me ver pessoalmente, né? E aí ela aceitou e chamou a gente pra ir no bar de cidra que ela trabalha. E deu um tasting de cidra de graça pra gente. Inclusive, muito obrigada, foi ótimo. E aí a gente jantou lá. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step back. O camembert, um pãozinho, e o meu é pão com patê de... esqueci o nome do negócio. Berinjela. Berinjela. E aí ontem a gente foi em Dinant, que é uma cidadezinha longe de tudo, então demorou muito pra chegar. Momento café da manhã de Reis no hostel, 100% comprado no Carrefour. E esse cafezinho é daqui, da máquina. The time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Bom dia! Hoje a gente veio em Dinan, que é claramente na parte francesa, porque todo mundo aqui só fala francês. E eu achei até o jeitinho das casas meio francês. Mas o motivo que a gente tá aqui é que a minha sogra viu que era bonito essa vista aqui. O rio, as casinhas e esse pedregulho atrás. Dá pra subir, a gente vai tentar subir lá em cima com o teleférico e ver a vista. A gente tava tentando tirar foto numa placa e aí tinha um casal com um cachorro e a gente puxou um assunto e aparentemente é um cachorro famoso, é um cachorro ator que atuou com o Pierce Brosnan. Eu segui eles no Instagram, eu vou colocar na legenda o arroba da cachorrinha famosa. Mas pois é muito bonitinho aqui. No momento tá muito quente, hoje tá muito quente. Eu tô invejando fortemente uma galera que tava no rio aí. Cadê eles? Tomando banho, eu adoraria estar nessa água. Sempre perturbador quando tem boneco de cera nesses locais. É impressionante como aqui dentro tá muito geladinho. Lá fora tá um calor do cacete, aqui dentro tá gelado. O poder da pedra. Eco! Ah! Tem uma parte explicando a história do lugar, mas também tem umas exposições de arte aqui. E, sei lá, isso só me lembra que eu não sei muita coisa sobre a história nem da Bélgica, nem da Holanda. Preciso me informar um pouco melhor. Ok, aparentemente aqui foi um lugar que teve briga, teve batalhas durante a Primeira Guerra. Sério, não tem nenhuma necessidade de figura de cera. Porra, guerra de trincheira. Ok, eu disse que eu não sabia muita coisa e aí logo em seguida a gente achou uma parte que estava de fato explicando as coisas da Primeira Guerra. Inclusive uma parte que era um negócio meio imersivo, tipo, eu acho que era uma réplica de uma
trincheira. Assim, eu não entendi bem o que era pra ser, mas enfim, era uma réplica de coisas da Primeira Guerra. E era um espaço muito apertado, escuro, escada torta, chão torto, barulho de bomba. Era tipo, como eu falei, meio imersivo. Meio desagradável, eu não sou muito fã desse tipo de experiência. Mas é porque eu não gosto de lugar apertado e eu não gosto de barulho alto, então. Mas assim, interessante. E a gente achou uma outra parte que tem muito mais explicação escrita mesmo, pra você ler e tal. Enfim, gostei. Por que os alemães atacaram Dinant? O plano de ataque alemão era derrotar a França o mais rápido possível para depois atacar a Rússia. Para isso, eles tinham que cruzar a Bélgica para ir direto para Paris. O rio que passa em Dinant estava no caminho e por isso eles tiveram que atacar essa cidade. E aí tem essas explicações, assim, acompanhadas de ilustrações. Achei bem interessante. E aí de noite a gente chegou e deu uma volta e foi na Grand Place, foi nas coisas aqui de Bruxelas. Gente, eu acho esse prédio 100% peculiar, ele é muito amarelo. É difícil no vídeo de noite, né? Mas assim, essa parede é muito amarela comparado com a cor dessa pedra, entendeu? Tipo, durante o dia é mais intenso ainda, é um prédio que chama muita atenção pra mim. E o nome dele é Drug Opera, eu não sei, ele é um bar, eu acho. Parece muito chique, tem essa escada belíssima. Algum dia eu vou nele.